Gente, vocês não estavam me ouvindo porque eu desliguei o microfone também. Desliguei tudo, né? Gente, olha só. Alguém tentou entrar aqui com um ponto. Eu não vou aceitar gente sem nome. Preciso do nome de vocês. Não precisa botar a Cariacica não, mas eu preciso do nome de vocês. Maria Eduarda, Luiz Eduardo, Beatriz, Carolina, tá tudo certinho. Agora ponto não. Professor, você se lembra do outro Júlio César? Tiago, microfone sempre mutado. Sempre, sempre, sempre. Pessoal, estão vendo o slide aí? Todo mundo confirma, por favor, se está vendo o slide. Beleza, gente. Olha só. Deixa eu só confirmar se está gravando a aula certinho. Tá. Olha só. Eu vou começar agora, porque já são 9h05 praticamente naquele acordo que a gente tinha feito. Beleza? Dá uns 3, 4 minutinhos. Então, olha só. Só recapitulando, a gente estava falando sobre Mesopotâmia, tá bom? Um território que é entre dois rios. Professor, quais rios? Entre o Rio Tigre e o Rio Eufrates. Okay? Esse território entre esses dois rios era bastante disputado ao longo da história da antiguidade, porque ele gerava muito recurso. Gerando muito recurso, ele era bastante disputado porque ele gerava muito produto agrícola, que era vendido, que era repassado, que permitia com que a sua sociedade ganhasse mais dinheiro, tá bom? Então, essa região da Mesopotâmia tinha vários conflitos para ver quem dominava essa região, ok? Por isso, principalmente essa região, a gente já viu até agora, ela não era um império só, ela não era uma região só, ela eram várias cidades-estado, tá bom? Como tá aí para vocês, cidades independentes entre si, que têm política própria, moeda própria, leis próprias, mas que a cultura era um pouco parecida entre todas elas, tá bom? Uma coisa religiosa meio parecida, nesse sentido, tá bom? Bom, e aí eu terminei a aula passada falando sobre duas coisas. Teocracia, ou seja, sociedades que a política é baseada na religião, ok? Em que as duas coisas se misturam bastante. Por exemplo, no Irã, atualmente, a gente tem uma teocracia, um poder político que é guiado pela palavra religiosa, tá bom? E eu terminei a aula de segunda-feira falando o seguinte: esses povos geralmente eles eram politeístas, tudo bem? Eu falei para vocês uma coisa. Na antiguidade, pouquíssimos povos europeus não eram politeístas. Aí eu falei que, se eu não me enganava, dois que eu lembrava que não eram, ok? Então, isso é uma característica comum do período, tá bom? Politeístas significa que acreditam em vários deuses, tá bom? A palavra está aí quebradinha para vocês. Por que eles acreditavam em vários deuses? Porque cada um deles é uma representação de uma força da natureza, tá bom? Então, quem faz a chuva, por exemplo, não pode ser o mesmo Deus que faz o vulcão. Fogo e água são coisas diferentes. Lembra? Avatar, lenda de Aang, se a lenda de Aang, lenda de Korra, os dois. Então, nesse sentido, você tem crença em várias forças da natureza, e essas forças é que são os deuses que esses caras entendem, beleza? Isso é revisão da aula passada, vamos começar de hoje. Você tem aí, Mesopotâmia, está na página 42 do livro de vocês, ou 43, não me recordo agora, que a sociedade estava dividida, tá bom? E aí, olha só, vocês podem ver sacerdote, ok? Sacerdote é o nome que a gente dá para qualquer líder religioso, tá bom? Aristocrata seriam as famílias nobres, tá bom? Como assim nobre, professor? As famílias mais antigas, as primeiras famílias que ocuparam a região,
As famílias com mais terras, tá bom? Aristocratas. Depois militares. Por que militares? Porque é uma região que está sempre em disputa. Lembra que eu falei da pouco? Dá muito alimento, por dar muito alimento, você gera uma situação bastante complicada de conflito. Então, os militares tinham um alto posto. Comerciantes não precisa explicar muito, o cara que compra e vende coisas. Artesãos, pessoas que fazem artesanato, também não precisa explicar muito. Camponeses, gente que trabalha no campo, também não precisa explicar muito. E essa última parte aqui que eu queria que vocês guardassem, pessoas escravizadas. A escravidão na antiguidade, prestem muita atenção nessa frase, tá bom? A escravidão na antiguidade não é igual à escravidão da Idade Moderna. Falando de outro jeito, essa escravidão que a gente está vendo agora não tem nada a ver com a escravidão de negros, por exemplo, que a gente faz a associação mais fácil. Pessoas escravizadas eram pessoas com dívidas ou pessoas que foram derrotadas, tá bom? Ou por algum motivo que aquela sociedade ali estabelece escravos, alguma pena, tudo bem? Mas pessoas escravizadas nesse período não tem nada a ver com nenhum aspecto de cor, de etnia, tá bom? Vocês estão me ouvindo, gente, certinho? Dúvidas até aqui? E aí, pessoal? Seguindo aqui, ó, a sociedade ela era estamental. Ou seja, você não podia deixar de ser um escravo para virar um camponês. Você não podia deixar de ser um artesão para, por exemplo, virar militar. Não de alta patente. Se tiver uma guerra, você vai lá e entra, tá bom? Você não pode nunca de um militar virar um sacerdote, tá bom? Você não tem essa mobilidade social, tá bom? Aí pensa hoje em dia, gente, vocês aí. Eu, como professor de história, se eu quiser virar um soldado, eu posso virar um soldado? Posso. Eu, como professor de história, se eu quiser abrir um comércio, posso abrir um comércio? Posso. Então, hoje em dia, eu posso mudar de um grupo social para outro? Posso, tranquilamente. Nesse período, você simplesmente não pode. Não pode. A esse negócio de não poder se mexer de um lugar para outro, a gente chama de sociedade estamental. Ok? Beleza? Seguindo. Agora, olha só. Esses caras, eles constroem templos religiosos, tá bom? Se eu falei que o sacerdote é o grupo mais alto possível desse lugar, qual que é o nome do templo religioso deles? A gente chama de zigurate. Esse queridão que está aparecendo para vocês, um formato meio de pirâmide, só que achatada por cima, eles eram templos que serviam de morada dos deuses, tá bom? Eles construíam meio que para os deuses, entregavam oferendas, entregavam comida, entregavam vinho, entregavam um monte de coisa para esses deuses ficarem satisfeitos e entregarem boas colheitas, ajudarem numa guerra, ou ajudarem a curar uma doença que está se propagando. Alguma coisa acontece, tá bom? Que esses zigurates eles foram construídos. Professor, qual é o tamanho desses zigurates? Gigantescos, tá bom? Tenta olhar, por exemplo, o tamanho dessas escadas, gente. Uma escadaria de sei lá quantas centenas de degraus. Pequeno ele não é, tá bom? Só que por ele ser uma coisa dos deuses, você vai lá e fala, bom, já que é para os deuses, eu vou fazer todo o esforço possível, tá bom? Só que olha só, eu falei para vocês outras vezes, religião e vida desse pessoal se mistura muito fácil. Então, esse mesmo zigurate, que é um templo religioso, servia para outras coisas também. Servia, por exemplo, para você colocar grãos, tá bom? Em tempo de uma chuva muito intensa, você vai se esconder no zigurate. Em tempo de guerra, por exemplo, o zigurate vai ser onde a gente vai se reunir para decidir os próximos passos da guerra, tá bom? Então o zigurate ele é mais do que só a morada dos deuses, tá bom?
Aí, olha só, tem outro mapinha para vocês de quais são os povos da... Só esses daqui, tá, gente? São só esses que eu circulei aqui, ó. Beleza? Só esses daqui. A Mesopotâmia é só essa região aqui, tá bom? Entre dois rios, o Tigre e o Eufrates, tá bom? Só entre esses dois rios que você tem essa questão, tá bom? Professor, quais são os povos da região? Acádios, sumérios, amoritas, assírios, caldeus. Precisamos decorar isso tudo? Não, gente, óbvio que não. Tá bom? Lembrando que amoritas e caldeus são o mesmo povo, que é o povo babilônico, tá bom? O que eu quero que vocês guardem? Vocês estão vendo que são várias cidades, gente, tá bom? Várias cidades vermelhinhas, tá bom? Essas cidades vermelhinhas, elas são o que a gente chamou de cidades-estado. Professor, não lembro o que é cidade-estado. Volta lá no comecinho, tá bom? Tá escrito lá. Agora falando especificamente de alguns povos dessa região, tá bom? Os sumérios, tá bom? A gente tem o povo sumério. Basicamente, pessoal, vocês conseguem ver ainda o slide, tá tudo certinho? Vocês estão vendo só o slide, né? Olha só. Vamos lá. Essa escrita cuneiforme, desculpa, os sumérios eles desenvolveram um primeiro registro das coisas. Lembra que a gente falou? Módulo 3, módulo 1 e módulo 4, um dos primeiros registros que a gente tem de fontes materiais, a gente considera história, né? Com esse preconceito todo, a gente fala que a história antiga começa com o desenvolvimento da escrita lá por volta do ano 4000 a.C. Ou seja, esses sumérios, eles foram um povo que desenvolveu essa escrita chamada escrita cuneiforme, ok? Por que cuneiforme? Você usa uma espécie de cunha, gente, tipo um pincel meio entortado para você fazer esses desenhos que vocês estão vendo na tela agora. Professor, mas eu não entendi nada do que está escrito na tela. Tá bom, lê chinês para ver se você vai entender. A escrita está aí. Se a gente consegue entender, eu brasileiro consigo entender o que esses caras escreviam, já não é a questão. Eles deixaram um registro dessa escrita cuneiforme, que você usava tipo um estiletezinho de cortar molde, raio-x e tudo mais. Esse estilete deixava marcas na argila. O que você fazia depois? Você usava essa argila para deixar gravadas as coisas, e aí você colocava isso no sol para secar, e aí ele virava uma pedra, beleza? Pessoal, parei rapidinho de compartilhar que eu vou mostrar um vídeo para vocês. Todo mundo está vendo aí certinho o vídeo do YouTube? Todo mundo consegue ver o videozinho do YouTube? Então, olha só. Isso que ele está na mão aqui é uma tábua de argila, gente. Argila, tipo barro mesmo. Bom? O que você faz então? Eu vou dar play no vídeo. Esse cara pega, ó, vocês podem ver que é um estiletezinho, tá? Tem a mãozinha dele. Esse estiletezinho ele vai começar a gravar as coisas, tá bom? Ó. Aí no caso ele está escrevendo uma certa mensagem, ó. Professor, não estou entendendo nada da mensagem. Tudo bem. Estuda sumério antigo que você vai entender. Mas vocês estão vendo como é que vai sendo feita a escrita? Principalmente, gente, você vai desenvolvendo isso para contar quantos grãos você tem na região, se eu preciso plantar mais, se eu preciso plantar menos, não tem geladeira para guardar. Quanto exército eu tenho, quantos sóis já passaram para saber se é para fazer festival ou não para o meu Deus, tudo bem? Você vai desenvolvendo a escrita para ajudar no cotidiano, ajudar a organizar a cidade, tá bom? Beleza, pessoal? E aí, ele está mostrando como se realiza uma escrita, tá bom? Tem dicionários
do que esse cara está escrevendo. Em Portugal, por exemplo, você tem esse estudo bastante forte. Aqui no Brasil, nem tanto, mas você consegue encontrar em outros países, tá bom? Vamos nós de novo. Voltando para o PowerPoint, então, gente, vocês estão vendo que esses sumérios eles deixaram essa escrita para a gente. A voz está travando para todo mundo, gente? Tá, vocês estão conseguindo me ouvir agora? Vou tentar falar mais devagar, ok? Então, olha só. Esses sumérios deixaram como legado essa questão escrita para a gente. Beleza? Aí você tem na imagem essa escrita alfabética. Então você consegue ver pelos símbolos. Agora você consegue ver pelos símbolos mais ou menos como é que você desenha. Caramba, professor, mas o cara faz 90 movimentos para fazer uma letra T? A gente faz, né? Aqui, ó. A letra T, por exemplo. O cara faz não sei quantos movimentos para fazer uma letra que a gente faz assim. Beleza? Olha o V. Olha que maravilha aqui, ó. Olha o X. Tá bom, gente? Então, olha só. A Você letra U faz isso. Olha lá. Mudo. Beleza, gente? Olha só. J, ó. Começando a escrever meu nome aqui, ó. Beleza, gente? Esses símbolos significam o quê, professor? Gente, aí só estudando alfabeto sumério para vocês entenderem, tá bom? Seguindo. Então, olha só. A gente vai falar então do outro povo, tá bom? Com dois legados, tá bom? O primeiro legado que a gente vai falar é da Babilônia, tá bom? A gente teve um rei, Nabucodonosor II. Olha essa barba, que maravilha. Olha que barbão show. Queria invejar essa barba aqui. Mas vamos lá. Olha só. Esse queridão aqui, Nabucodonosor II, quer dizer que teve o primeiro, foi responsável por uma das coisas que a gente chamava de 7 maravilhas do mundo antigo, tá bom? Essas 7 maravilhas eram construções... Não, tentei copiar outra pessoa que vocês vão ver no 8º ano só, chamado Dom Pedro II, mas tudo bem. Então, olha só. Esse cara foi responsável pela construção disso aqui, os Jardins Suspensos da Babilônia. Quem tem aí... Atenção, gente, foco, volta. Quem tem aí na casa de vocês aquele... Tipo uma hortinha que você coloca na parede, meio que suspensa mesmo, meio que fora do chão. Essa hortinha suspensa, ela é meio que inspirada na ideia desses jardins aqui. Como é que você fala que isso aqui é suspenso? Essas partes aqui, essas estruturas de mármore, por exemplo, dentro delas passava água através de aquedutos, tipo de cano, gente. Embaixo, tá? Não é onde eu estou pintando, não. Estou mostrando para vocês onde é que passava. Essa água passava e deixava essas plantas aqui molhadas, beleza? E aí você tinha esses jardins suspensos acima do plano, tá bom? Professor, quais são as 7 maravilhas do mundo antigo? Depois vocês pesquisem, tá bom? Aliás, depois vocês pesquisem e me falem para mim 2 coisas. Pode ser lá naquele chat lá. Quais são as 7 maravilhas e quais ainda estão em pé, tá bom? Aí fica depois para vocês contarem para mim, beleza? Principalmente, gente, o que eu quero que a gente entenda aqui é isso aqui, tá bom? O que a gente chama de Código de Hammurabi. Você tem, de um lado, Hammurabi, com um dos deuses, tá bom? E à direita de vocês estão vendo que tem uma tábua, certo? De pedra,
Vocês estão vendo os símbolos que estão nela? Esses símbolos parecem um pouquinho, estou dizendo que é igual com aquele alfabeto que vocês viram, certo? Ó, tanto de símbolo, jeito de desenhar, algumas partes aqui. Ele lembra um pouco aquele alfabeto que vocês viram, tá bom? Ele é igual? Não. Mas o que eu quero deixar claro? Aquele povo fez esse pessoal aqui desenvolver um alfabeto parecido. Igual, por exemplo, o português, com o russo, com o grego, com o chinês. Tem algumas características entre, por exemplo, chinês e japonês, alguma coisa em comum. Alguma coisa em comum, mas não é necessariamente igual à nossa. Esses caras, algo muito parecido, tá bom? Tá bom, professor. Falou. Falou, mas errou, Thiago. Thiago, atenção na aula. Eu falei para pesquisar depois, tá bom? Olha só. Quando você fala, então, da Babilônia, e como principal legado dos mesopotâmicos, vocês vão guardar duas coisas. A invenção da escrita, tá bom, professor? Qual povo inventou a escrita? Gente, invenção da escrita é da Mesopotâmia. Para mim já está ótimo que vocês lembrem disso. Se vocês lembrarem que foi um povo chamado Sumérios, melhor ainda. Mas só a parte da Mesopotâmia já está ótimo para mim. Segunda coisa, isso que está na tela de vocês, código de Hammurabi. O que esse código tem de importante? Vocês estão vendo que é uma coisa escrita, certo? Tem até destacado aí. Gente, eu falei para pesquisar depois que acabar a aula. Depois, não é para colar aqui, é para colar depois. Presta atenção na aula. Tá bom? Para de pesquisar, para de abrir o Google para o lado. Presta atenção na aula, sexto ano. Beleza? Olha só. Esse código de Hammurabi, ele é o primeiro código de leis escritas da antiguidade. Beleza? Eduardo, o nome do povo é Sumérios. Tá bom? Esse código, então, ele significa o seguinte. A partir de então, eu tenho tudo quanto é lei estabelecida escrita mesmo, gente. Então, o rei não pode ficar mudando a regra do jeito que ele quiser, tá bom? O rei não pode simplesmente definir novas regras. Elas estão escritas. Então, o rei tem que cumprir. Ele tem que cumprir uma série de coisas, que já estão estabelecidas. Então, esse Código de Hammurabi, ele foi o primeiro conjunto de leis escritas que a gente tem registro. Professor, por que isso é importante? Uai, gente, você tem um conjunto de leis escritas que geram constituições. Professor, significa que é a primeira constituição do mundo? Não! Significa que você tem um lugar que inspira outros lugares a escreverem suas leis. Assim você evita, por exemplo, que você tem abusos da lei. Tudo bem? Nesse sentido, esse código ele é baseado numa tradição mesopotâmica da época, que era a tradição baseada na lei do talião. Vocês já viram com a frase olho por olho, dente por dente. Como assim? Gente, segundo essa lei, quando você cometesse algum crime, um roubo, um assalto, alguma coisa do tipo, você teria uma pena equivalente ao que você causou essa pessoa. Como assim? Eu sou um arquiteto. Eu vou lá e construir uma casa de qualquer jeito, com material porco, tudo muito barato para eu ganhar mais dinheiro. Essa casa foi lá e caiu. O que acontecia comigo? Eu era condenado à pena de morte porque eu gerei morte a alguém. Tá bom? Gente, eu fui lá e roubei de uma venda, usei a mão para roubar. Uma das penas possíveis é eu pegar sua mão e cortar ela fora. Você não usou a mão para roubar? Então, agora a gente vai te punir, que você usou isso para tirar bem de outra pessoa. E aí, a gente vai deixar para você uma lembrança de do que não fazer
nas coisas, tá bom? Professor, o código falava só sobre punição pena de morte? Não, não, gente. O código falava sobre casamento, falava sobre herança, falava sobre posse, falava sobre propriedade, falava sobre acesso à terra, falava sobre uma porrada de coisa. É meio que como se você organizasse aquela sociedade. Então, ó, eu escrevi agora nessa pedra de quase 2 metros aqui, eu escrevi tudo certinho, quais são as leis que valem aqui enquanto eu dominar, tá bom? Essas são as leis. E aí você pega essa pedra, copia em outras pedras e vai mandando para tudo quanto é cidade próxima. Assim você mantém com que outras regiões tivessem a mesma lei que você, seguissem a mesma lei que você, tá bom? Pessoal, além disso, se vocês quiserem mais detalhes da Lei de Italião ou do Código de Hammurabi, na página 44 do livro de vocês, tem alguns casos, tá bom? Anotem aí, página 44, tá bom? Na página 44, vocês têm mais detalhes sobre o Código de Hammurabi. Esses e se que vocês ficam me perguntando, tem alguns no escrito aqui, tá bom? Além disso, tem um box que eu queria que vocês lessem, por favor, tá aí no chat da página 44, chamado Aprofundando, que está dizendo o Código de Hammurabi era justo ou reforçava a desigualdade social? Porque olha só, o código, apesar de escrito, ele não tratava membros sacerdotes e aristocratas, ou seja, nobres, do mesmo jeito que ele tratava um camponês, tá bom? Ele tratava os dois de maneiras diferentes. A pena de um camponês e a pena de um aristocrata não são exatamente a mesma coisa. Então esse código estava escrito, mas ele não era igualitário, ele não gerava igualdade entre os indivíduos. Tá bem? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Temos dúvidas, temos perguntas, temos questionamentos? Não? Olha só, eu vou postar no blog para vocês, atividades para vocês fazerem, e eu vou abrir a TM para vocês lá para as 11 da manhã. Então tem TM para fazer e tem atividades, tá bom? E aí eu escrevo lá no blog quais atividades que eu quero que vocês façam. Beleza? Fechado aí, gente? Gente, é isso, tá bom? Semana que vem teremos aulas de novo, só um plantão de dúvida, na verdade. E aí eu mando também lá no portal o mapa mental. Leva o livro, Tarso. Uai, não vai dar para fazer. Vai para o sítio, mas leva a apostila. Gracinha. Então, olha só, gente. Fiquem bem, continuem se cuidando muito, continuem mantendo os estudos em dia. A gente está com aulas não presenciais, mas a gente está aqui trabalhando para vocês ainda, beleza? Não precisa sair ainda não, gente. Próxima aula é só às 10, se vocês estiverem. Não precisa sair não. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Bom fim de semana para todos. Mantenham os estudos se vocês tiverem aula, gente. Eu não sei se vocês têm aula ainda, não. Acho que não. E continuem se cuidando, tá bom? Lavem bem as mãos. E fiquem com Deus. Um abraço. Se cuidem. Tchau para vocês. Aí, ó, vocês têm aula meio-dia da HIT, então vai lá, mas